A empresa mandou o funcionário cumprir o aviso prévio em casa. Será que está certo? Vamos falar sobre isso. E quando a gente fala de demissão, a maioria das empresas, elas imaginam que é um processo simples. Algo que você pega o papel, tá calculado, vai lá, assina, paga e pronto, acabou. Só que o problema é um pouco mais profundo, porque parece que naquele momento é um ponto mais crítico da relação entre o empregado e a empresa. Sim, muitas vezes é. No meu trabalho, eu vejo exatamente essa questão, né? Quando chega um processo para calcular, quase sempre o problema não foi a demissão em si, mas a forma como a empresa agiu durante toda a relação do contrato de trabalho. E como você disse, as verbas trabalhistas é o tema que é mais demandado na Justiça do Trabalho. Né? Então, à frente até das horas extras que nós já falamos no episódio anterior. Isso é verdade. As verbas rescisórias é um dos campeões também de processos na Justiça do Trabalho, né? Ali, quando tem o encerramento do contrato, é quando as contas deveriam estar corretas, deveria ter aquele encerramento de uma forma mais tranquila, mas na verdade ali é a porta de entrada para um processo judicial na maioria das vezes. Vamos pensar ali num quebra-cabeça de 500 peças. Você monta todo o quebra-cabeça, mas quando chega na última peça, você percebeu que tinha um erro. Ali no meio, o quebra-cabeça não fecha. Tá entendendo? Então, chegando nessa hora, você tem que refazer quase tudo. Não adianta só pegar ali uma nova peça, substituir. Nem sempre, porque pensando nessa questão do quebra-cabeça, é como se fosse de fato a relação de trabalho com aquele empregado. E aí a empresa ela vai construindo toda essa relação. Ela faz pagamentos, ela faz horas extras, o empregado faz hora extra, a empresa paga, a empresa recolhe impostos, enfim, tudo isso que vai acontecendo durante a relação de trabalho é esse grande quebra-cabeça. Mas se lá no meio aconteceu alguma coisa errada, eu vou perceber agora no desligamento. E aí eu preciso fazer a conta de forma que vá corrigir aquele problema que aconteceu em algum determinado momento da relação de trabalho. Só que agora já é tarde demais, né, para fazer sem custo. Quase sempre, né? Porque se existiu algum problema, ele tem que ser corrigido e muito possivelmente vai ter um custo. Então, seguindo essa lógica, vamos falar um pouquinho sobre os erros nas demissões. O que você pega num processo de rescisão para calcular? Um dos erros é o aviso prévio. O empresário dá o aviso prévio e coloca o empregado para cumprir em casa. Essa é uma realidade que às vezes ele entende que é até benéfico para o empregado, mas não, porque a legislação não tem essa alternativa. As duas únicas situações são ou ele dá o aviso prévio para o empregado trabalhar os 30 dias, ou ele vai indenizar por aquele período, mas colocar o empregado para ficar 30 dias em casa não existe. Isso a gente vê com alguma frequência, de que o empregado foi cumprir esse aviso em casa. Só que isso gera tantos outros problemas, né? Porque você tem um atraso no pagamento da rescisão, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas esse é um dos pontos que eu acho interessante, se atentar à questão do aviso prévio. Um outro erro é o pagamento por fora. Não, mas antes eu queria ver o seguinte: nessa situação, a contabilidade ela fica também cega, né? Porque se o empresário não comunicar, como é que fica registrado isso? Então, essa comunicação da empresa com a contabilidade, ela precisa ser bem próxima, ter uma relação bem próxima, porque muitas vezes a contabilidade ela até orienta corretamente. E eu falo isso porque eu faço assessorias a alguns departamentos pessoais e eu vejo que existe toda uma preocupação de estudo da legislação, de orientação correta, mas
a gente informa o empresário e o empresário dá o aviso prévio para o empregado, mas dispensa ele de cumprir. A gente, às vezes, nem fica sabendo. Quando é que a gente percebe no departamento pessoal? Quando o ponto não está sendo batido. E aí, aqueles dias que não estão sendo apontados no cartão de ponto são faltas. Deveriam. Deveriam ser faltas, Aí né? ele fala que. Aí você descobre porque ele fala, não foi falta. Exatamente. E aí, a hora que o empresário fala, não, eu dispensei, eu deixei ele cumprir em casa. Então, é importante que a assessoria faça essa orientação de forma até preventiva mesmo, de a hora que o empresário comunica do aviso prévio, já deixar claro quais são as formas de cumprir, quais são as formas corretas que não vai gerar problemas para ele, né? Aí você já ia falar do pagamento por fora. Pagamento por fora. Esse é um outro ponto que gera muitos processos, porque a empresa tem ali o dever de oferecer o contra-cheque, de fornecer o contra-cheque para o empregado, e ele vai estar discriminado as verbas dele. Mas verbas que estão por fora não entram na conta da rescisão. Então, isso pode impactar no valor que o empregado vai receber. E aí, às vezes, durante a relação de trabalho, o empregado, ele aceita, ele deixa transcorrer, mas a hora que ele sai, que é aquela pecinha do quebra-cabeça que estava errado lá no meio, na hora que ele sai, ele sabe que ele pode acionar a justiça porque esse pagamento por fora reduziu as verbas dele. E reduziu em como? Qual é os efeitos dessa redução? Porque é só porque ele pagou. Efetivamente está pago. Qual é o problema? O problema é que não gera reflexos, por exemplo, né? Então, vamos supor que ele pagou uma comissão por fora. Aquela comissão ela vai gerar reflexos de DSR, vai gerar reflexos em férias, em 13º, em FGTS, né? É muito comum que bonificações ou comissão mesmo, hora extra, são produtividade, enfim, são verbas que se paga por fora, achando que está fazendo uma economia, muitas vezes, né? E, na verdade, não. Porque isso tudo gera... são verbas de natureza salarial que o empregado teria direito e a rescisão dele ficaria maior. E aí, a hora que ele percebe que ele não recebeu o que ele imaginou que iria receber, o que ele faz? Ele aciona a justiça. Entendi. E qual Entendeu? outros erros que podem acontecer na rescisão? Por exemplo, a gente comentou dos pagamentos por fora, gera reflexo em FGTS. Uhum. Mas o FGTS também tem outro erro. Às vezes, a empresa ela não recolhe corretamente durante todo o período. Então, quando a gente vai fazer a rescisão, a gente vai pegar o quê? O extrato do funcionário para saber qual que é o saldo da conta e então calcular os 40% da multa rescisória. Famosos 40%. Os famosos 40% da multa rescisória. Essa indenização, ela é sobre o saldo do FGTS. Se o FGTS do período não foi pago corretamente, essa indenização ela vai ser menor. Né? Se verbas foram pagas por fora, não teve reflexo de FGTS, consequentemente, a indenização dos 40% vai ser menor. Ah, entendi. Então, nesse caso, gera um complemento de pagamento. A empresa ela precisa fazer uma análise desse extrato, verificar se está correto. Não estando correto, faltando qualquer mês, tem que se fazer essa complementação do FGTS, pagar o mês que ficou, de repente, sem pagamento, para gerar esses 40% de forma correta. Muitas vezes, os empresários não têm uma comunicação boa com a contabilidade. Ou seja, ele vai e faz uma coisa e a contabilidade acaba registrando outra. O que acontece nos processos? Qual o erro que, às vezes, tem que ser identificado na hora da demissão? Tá, eu penso que a principal questão é verificar os documentos, se de fato aconteceu o que está escrito. Porque é comum que o empresário demita o empregado, mas passe de repente para a gente, para o departamento pessoal, que o empregado pediu demissão. Ou ao contrário, às vezes o empregado de fato pediu demissão, mas o empresário avisa que está demitindo o empregado. Ou seja, às vezes é só a forma da comunicação que está errada e acaba gerando um documento
com verbas diferenciadas, porque são rescisões diferentes. Se o empregado pede demissão, é de uma forma, se a empresa demite, é de outra forma. Então, tem que ter uma relação bem mais próxima de explicação, de uma assessoria, entender realmente o que aconteceu, como é que essa rescisão está sendo feita. Né, o empregado pediu demissão? Ou está partindo de quem a ideia dessa rescisão? E vai depender muito de como correu esse processo, né? De como foi alegado, cada parte Então, vai alegou e desconsiderar provou. o que está o documento, então. E não, mas se ele provar que aquele documento está errado, ele vai ter que apresentar outras provas. Enfim, porque na justiça trabalhista a gente trabalha muito com a realidade de provas. O documento ele vai nortear, mas se não for exatamente aquilo ali e ele provar por outras formas, o que a gente está falando aqui basicamente é que nesse final dessa relação de trabalho tem que estar muito claro o papel de cada parte, tem que estar muito claro como essa documentação está sendo gerada para evitar processos na justiça. Porque indo para a justiça, aí tem todo um rito, tem todo um procedimento diferenciado. E o que mais? Tem mais algum erro que pode ocorrer uma condenação? Tem, e esse é um que algumas pessoas, algumas empresas ignoram e de repente vão até se surpreender, porque tem um prazo para o pagamento das verbas. Esse prazo é de 10 Ah, dias. isso aí eu já ouvi muito. Então, Mas qual é o problema, então? mas a questão é que não é só para o pagamento, é também para a disponibilização dessa documentação para o empregado. Ele tem que receber as verbas rescisórias e a documentação em até 10 dias. E algumas empresas acreditam que só fazendo o pagamento já está ok. E a verdade é que não é essa, tem que ter os dois pontos, tanto o pagamento quanto disponibilizar os documentos. E se não ocorrer a entrega nesses 10 dias? Então, se a empresa não paga ou não disponibiliza, ela pode ser condenada ao artigo 477 da CLT, que é o pagamento de um salário do empregado pelo atraso no fornecimento da documentação ou do pagamento das horas, do pagamento das verbas rescisórias. Então, esse é outro ponto que tem que levar muito em consideração e ter muito cuidado para fazer esse acerto em até os 10 dias e entregar a documentação em até os 10 dias. E aí, Abel, tem um outro aspecto também da rescisão, que às vezes passa um pouco batido, mas é porque, além desses prazos, a gente também tem que seguir, estando aqui do lado de cada da contabilidade, né, dentro do departamento pessoal, a gente tem que seguir os prazos também do E-Social, que é ali uma plataforma do governo, né, que comunica com os órgãos, que tem prazos para o envio desses eventos de rescisão. Então, eu preciso comunicar ao governo que o empregado foi rescindido, porque com isso eu vou gerar o FGTS, eu vou gerar a comunicação para o seguro-desemprego, enfim, tem que se atentar também, e isso eu falo para você por conta do escritório de contabilidade que você tem, de que o seu departamento pessoal ele tem que estar preparado para lidar com esses prazos do governo. Então, além de orientar o seu cliente a pagar as verbas rescisórias no prazo correto, é também a contabilidade fazer os envios no prazo correto. Não, então eu acho que entendi. Se da mesma forma que tem a obrigação do empresário de realizar algumas atividades para evitar erros e condenações, da mesma forma tem na contabilidade a sua responsabilidade. Se não for enviado um evento desse, se o E-Social não chegar, qual é o problema que o empresário vai ter que enfrentar na condenação? Então, aí pode gerar multas, pode atrasar o recebimento do empregado na questão da liberação do seu próprio FGTS, pode impedir que ele dê entrada no seu seguro-desemprego. Então, é preciso, de fato, ter cuidado com essas informações para que isso não gere uma possível ação judicial por perda de prazos. Ok. E o que mais? Tem algum outro documento que também deve ter uma atenção importante na hora da rescisão? Eu penso que um outro documento que a gente precisa ter atenção é o atestado de saúde ocupacional na demissão, né? O exame demissional. Esse exame, ele garante
à empresa que o empregado estava apto ao desligamento, ou seja, que durante toda essa relação de trabalho ele não adquiriu nenhuma doença ocupacional. Porque, já olhando aqui para dentro do processo, né, olhando aqui já o lado perita, trabalhando nessa questão, quando tem uma ação por conta de alguma doença ocupacional que se descobriu depois ali da rescisão, enfim, gera danos morais, pode gerar pensionamento, dependendo do problema, só que para isso vai ter uma perícia médica, além da perícia contábil. Então, acaba gerando outros problemas, acaba gerando ali uma ação, sendo que se o empresário tivesse, né, a empresa tivesse realizado esse exame demissional, identificando que o empregado estava apto ao desligamento, teria evitado boa parte disso. Ou, ao contrário, de repente, aquele exame provava que o empregado não estava apto ao desligamento, e aí, com isso, a empresa não iria desligá-lo. Iria, de repente, tentar entrar aí com o INSS, ou readaptar o empregado, ou tomaria outras medidas. Então, fazer a rescisão sem ter esse documento pode gerar lá na frente uma ação e um problema maior que poderia ter sido evitado. Então, de forma prática, quais são o que o empresário, na realidade, quais são essas observações, quais são o que ele precisa, um checklist daquilo que ele precisa verificar antes de assinar qualquer documento? Ele tem que entender que, primeiro, a demissão, muitas vezes, ela não vai ser o fim dessa relação de emprego. Né, pode ter aí outros desdobramentos. Essa rescisão, ela é um momento em que é identificado todos os problemas que a gente teve aí ao longo dessa relação de trabalho. Então, pensando que se o empresário ele concede um aviso prévio de forma mal orientada, um FGTS, ou se ali o FGTS está incompleto, como a gente falou, se houve pagamentos por fora, se estourou ali o prazo dos pagamentos da rescisão, todos esses erros, sozinhos, já geram um processo. Juntos, então, ele pode gerar uma condenação muito maior do que o empresário imaginava. Então, o que é o primeiro ponto? É ele alinhar com o DP, né, com o departamento pessoal que faz a sua documentação, a forma correta dessa rescisão, as datas corretas, analisar essa relação de trabalho, se tem alguma ponta solta. Na verdade, ele precisa, desde o início, trabalhar com esse empregado da forma mais correta possível para que as duas partes sejam beneficiadas com essa relação de trabalho e que no futuro não gere uma ação trabalhista. Então, é preciso que ele se atente a prazos, a tipos de verbas que estão sendo pagas, que tudo esteja consignado ali no contra-cheque do empregado. Então, eu penso que a organização, ter procedimentos operacionais padrão, ter um checklist de formas de rescisão é o ideal para que não gere qualquer tipo de problema. Fechou, eu creio que já deu uma noção boa do que era necessário. E o que nós vamos ver no próximo episódio? Então, eu queria também falar a gente falou bastante aqui de verbas rescisórias e tem uma rescisão específica que se chama rescisão indireta, que ela é uma espécie de justa causa que o empregado dá na empresa. Né? Tem algumas situações que pode levar a esse tipo de rescisão. E no próximo episódio, eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema, porque daí a gente pode desenvolver exatamente o que gera uma rescisão, o que o empresário tem que fazer para evitar esse tipo de rescisão. Eu acho que é legal falar sobre isso. Então, muito bem, finalizamos mais um episódio do Contas que Importam, o podcast que faz as contas falarem. Nos vemos no próximo episódio.